tenho visto um tempo de muita angústia. É um tempo em que as pessoas, muitas vezes, elas estão ficando sem chão. E eu quero, nesta noite, irmãos, deixar uma palavra para o coração da igreja. Estará conosco também o nosso pastor José Firmino, que também terá algo da parte de Deus para falar conosco. Estará também, possivelmente, a pastora Cristina e o pastor Antônio, tendo alguma participação. Mas Deus deixou uma palavra no meu coração para compartilhar para com a igreja. Eu cumprimento os irmãos nossos que estão assistindo, nosso irmão Leandro, a paz do Senhor Jesus, meu irmão Leandro, o nosso irmão Gabriel, o nosso irmão Daniel e todos os nossos irmãos que já estão aqui, né? Estou vendo aqui os irmãos já assistindo, compartilhando conosco. Em primeiro lugar, eu quero, irmãos, desde já fazer uma oração. Nós vamos fazer agora, nesse momento, uma oração em favor do nosso planeta, dos nossos semelhantes que estão em todas as partes desse mundo, né? Onde quer que estejam, por aqueles que já estão em leitos de enfermidade, em vários países aí que nós temos tido notícias dessas coisas terríveis que têm acontecido através dessa pandemia do Covid-19. E nós temos ainda, irmãos, que crer em Deus. Nós ainda somos o povo de Deus. Nós ainda somos aqueles que Deus chamou de escolhidos e de eleitos. E que nós temos uma promessa de Deus. E nós temos que entender que para os filhos de Deus, Deus não deixou entesourada a ira, mas sim a salvação. Então, no nosso Senhor Jesus Cristo, há salvação. Em Cristo, nós seremos salvos. Em Cristo, nós seremos resguardados e teremos livramento de Deus para com as nossas vidas. Todos os irmãos que já estão aqui conosco, né, nesta live, vamos orar. Onde você estiver, na sua casa, aonde quer que você esteja agora neste momento, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus, amém? Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai querido e Pai amado, eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor está presente nas nossas vidas e, Pai, nessa noite, eu quero orar, Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha, Pai querido, abençoar grande e poderosamente, ricamente, Senhor, as nossas vidas, Pai querido e Pai amado, abençoa grande e poderosamente, derrama, Senhor, assim a tua glória, Pai querido, abençoa grande e poderosamente a vida, Senhor, do seu povo. Pai, eu quero orar por aqueles que estão enfermos, eu quero orar por aqueles, Pai querido e Pai amado, que neste momento de aflição e dor estão, meu Pai, com seus parentes, estão com seus familiares ali, muitos, Pai, correndo, socorrendo, Pai, aqueles que estão em todas as partes desse planeta, Papai, em todos os continentes, passando por esta mesma situação, Pai querido e Pai amado, eu sei, eu tenho certeza que a tua igreja, Senhor, ela está reunida neste momento, que a tua igreja, neste momento, em todas as partes do planeta, tem se colocado em oração, tem estado de joelhos dobrados. Aqui, Pai, na nossa igreja, nós estamos nesse relógio de oração, estamos clamando, Papai, nesse propósito de clama a mim, que está lá em Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que nem sabe. E Pai querido e Pai amado, olha, a sua igreja, ela está reunida, Pai. A tua igreja está, meu Pai, naquele momento em que o Senhor quer mais que a igreja esteja em oração, orando, Papai, pelos enfermos, orando, Pai querido e Pai amado, por aqueles também que socorrem, Pai, por aqueles que auxiliam, as equipes de salvamento, as equipes de saúde no mundo inteiro, em todo o planeta.
todos aqueles que estão mobilizados, Pai, contra esta peste, contra esta pandemia, Senhor, algo que veio e assolou toda a humanidade, mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor ainda está no controle e que o Senhor é aquele que permite as coisas e que tudo que acontece tem propósito, Pai querido e Pai amados. Oh, Pai querido e Pai amado, eu quero desde já apresentar, Pai, esta palavra, Senhor, que o Senhor colocou diante de mim, no meu coração, para o coração da tua igreja. Quero compartilhar, Pai querido e Pai amado, com seus filhos, com seus servos, aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor tem colocado, Papai, para com a tua igreja, Senhor Jesus. Abençoa, Pai querido, Pai amado, derrama o teu poder, aleluia, tua glória, Senhor Jesus. Abençoa grande, rica e poderosamente, Pai, a tua igreja, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido e Pai amado, nos abençoa nesta noite, nos dá vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que crê, diga glória a Deus, graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração, e já por alguns dias, até mesmo antes de chegarmos a esse ponto, né, de nós vermos que houve uma velocidade muito grande desta epidemia pelo planeta. Há algum tempo Deus já havia me incomodado com esta palavra que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu quero começar essa live deixando um texto para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está lá no livro no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 21. O Evangelho de Lucas, no capítulo de número 21. Aleluia, glória a Deus. E no versículo de número 9. Se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, eu quero começar essa live pela palavra e quero terminar com a palavra. Nós vamos falar aqui sobre aquilo que Jesus, quando ele sai ali diante do templo com seus discípulos, então Deus ali coloca uma profecia no seu coração. Jesus, irmãos, ele nos avisa tudo o que vai acontecer. Jesus é aquele que não deixa que nós passamos despercebidos por tudo aquilo que já está preparado por Deus. Tenha em mente de uma coisa, meu irmão e minha irmã: a tua força vem do Senhor. É do Senhor que vem a tua força. É do Senhor que vem tudo aquilo que você precisa. A palavra do Senhor diz que nele nós vivemos e nele nós existimos. E nós temos então, irmãos, que nos colocar de coração aberto para receber aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 21, o seguinte versículo, versículo 9. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. E no verso 11 diz assim: e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Amém? Olha que coisa interessante. Uma diaconisa da nossa igreja, creio que ela já deve estar aí assistindo, ainda não vi aqui a manifestação dela aqui, através do Face, mas
Eu creio, irmãos, que há algo de Deus acontecendo na humanidade. Eu creio, irmãos, que Deus está despertando a humanidade, que Deus está despertando a igreja. Nós, sim, irmãos. É tempo, irmãos, de buscarmos a Deus. A palavra do Senhor diz que o que agrada a Deus é um coração contrito, uma alma quebrantada e um humilde de coração. Isso significa, irmãos, que temos que reconhecer, que precisamos entender que nós fomos feitos por Ele e para Ele, e que também para Ele são todas as coisas. Este mundo maravilhoso que nós desfrutamos, foi Ele, o artífice, o construtor que fez, para que nós zelássemos por Ele. Ele nos deu a vida para que nós zelássemos por ela. Somos propriedade exclusiva de Deus. Somos feitura das suas mãos. Somos o templo construído pelas suas mãos. Então, irmãos, Jesus ele fala algo muito importante aqui, que quando veio essa palavra ao meu coração, sinalizou isso. Quando Jesus diz, no versículo 9, quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque isso é necessário. Porque é necessário que isto aconteça primeiro. Irmãos, quantas vezes na humanidade nós temos visto o que tem acontecido de guerras, né? Como Jesus disse, os rumores, as guerras mundiais que a humanidade já passou, as guerras da antiguidade. O nosso planeta, ele é feito muitas vezes, a convivência humana é feita muitas vezes de conflito, irmãos. Conflitos. Jesus falou, vocês vão ter conflitos, vocês vão guerrear, vai haver sedições, sempre vai haver os contra e os a favor, sempre vai haver. Mas aí Jesus diz, não vos assusteis, não se assustem, não se assustem. Por que nós estamos assustados? Por que nós estamos atemorizados? Jesus disse que é necessário. Irmãos, há um caminho que Deus nos deu para trilhar, mas muitas vezes nós não trilhamos este caminho. Muitas vezes nós não trilhamos este caminho. Então Jesus disse, é necessário que isto aconteça primeiro, mas não é o fim. Olha quantas coisas, irmãos. Olha quantas coisas a humanidade já passou. Passou pelo Holocausto, passou por massacres em várias nações, passou por tantas e tantas e tantas pestes, irmãos. Eu tenho até aqui alguma coisa que eu separei, depois eu só vou citar o que é as pandemias que já teve desde a antiguidade, irmãos. Jesus está falando, irmãos, vamos ficar atentos à palavra do Senhor. E ele diz uma coisa muito importante no versículo 11, e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. E haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Então, como eu estava falando, irmão, assim, para começar o que eu tenho aqui para falar, depois o nosso pastor vai estar também comentando algo aí da parte do Senhor. Para começarmos a entender, irmãos, o que é isso tudo. Então a irmã me mandou um vídeo e ela me perguntou, a diaconisa, me perguntou, olha, pastor, olha o vídeo que me mandaram. Então esse vídeo, talvez ele já esteja, alguns de vocês já tenham visto aí na internet. Alguém lá na Bahia, no estado da Bahia, eu não vou me recordar o nome da cidade, fez uma filmagem e filmou o céu. E quando filmou o céu, viu uma nuvem. E naquela nuvem clara, tinha a aparência de duas pessoas andando na nuvem. Olha o que o texto diz. Eu não posso dizer, irmãos, eu não posso afirmar, é verdade, não é? Ela me perguntou isso. Falei, irmã, nós temos que vigiar e orar, mas nós também temos que entender que Deus está trabalhando, irmãos.
Deus está agindo. Jesus disse que nós vamos ver grandes coisas espantosas, grandes sinais do céu. É do céu, irmão. Será que o que está acontecendo na nossa vida, será que o que está acontecendo com a humanidade não é do céu? Não vem de Deus? Não é permissão do Senhor? Será que não, irmãos? Irmãos, nós temos que parar de nos acostumar com o curso do mundo. Com o curso do mundo. E o tema desta live é coronavírus, isolamento social e as profecias bíblicas. Então, o que me incomoda em relação a isso? Primeira coisa, Jesus disse que as epidemias viriam. As pessoas estão assustadas com a velocidade, a voracidade dessa enfermidade e o que ela tem causado nos países de primeiro mundo, no primeiro mundo, nas Américas, na Ásia, na Europa, aqueles países que nós consideramos primeiro mundo, todos estão sofrendo. Primeiro entendimento que nós temos que ter: ninguém está sendo superior a ninguém. Ninguém. Para Deus, todos somos iguais. A palavra de Deus diz que Deus faz chover igual sobre a cabeça de todos, do justo e do ímpio. O que sucede a um, sucede ao outro. Estamos sujeitos, irmãos. Agora, veja que interessante uma coisa. Olha como são as coisas. Eu quero aqui citar alguns fatos que aconteceram ao longo da história da humanidade. Falando ainda na questão das epidemias. Eu estou olhando assim para cima, irmãos, porque eu estou com o computador aqui aberto. Tem algumas coisas que eu deixei registradas aqui e eu quero compartilhar com os irmãos. Irmãos, é uma palestra, sim. Somos a Igreja de Jesus Cristo, mas nós não podemos ser nécios quanto a tudo aquilo que está ocorrendo. Temos que estar apercebidos aos sinais de tudo que está acontecendo. Veja que interessante, irmãos. Em 1333, de 1333 a 1351, 50 milhões de pessoas morreram na Europa e na Ásia pela peste negra. Pela peste negra. A cólera, de 1817 a 1824, ela teve centenas de milhares de mortos. A tuberculose, irmãos, de 1850 a 1950, teve 1 bilhão de pessoas mortas. Já pensou, irmãos? 7ª parte da população mundial atual, em 100 anos. A varíola matou 300 milhões de pessoas de 1896 a 1980. A varíola matou 300 milhões de pessoas. A gripe espanhola teve 20 milhões de mortos de 1918 a 1919. Olha, irmãos. Olha, irmãos. Em um ano, 20 milhões de pessoas. Jesus disse: não vos assusteis. Já aconteceu, irmão. Você pensa, no século passado, 100 anos atrás, que ciência que havia em vista de nós? Você está vendo, irmãos, o que a Bíblia fala? Que a ciência se multiplicaria, que as pessoas iriam de uma para outra parte. E o que acontece? O mundo é globalizado, as pessoas estão em todos os lugares. Esses dias eu estava brincando, em qualquer lugar que você for do mundo, você vai encontrar um chinês. São 1 bilhão e 400 milhões de pessoas daquele país. Você já imaginou, irmãos? 20 milhões de pessoas morreram em um ano no século passado. 1918 a 1919, gripe espanhola. Como ficou o povo naquela época? E nós, eu não sei, eu não tenho esse registro, mas a humanidade toda se escondeu. Olha, 20 milhões de pessoas, 20 milhões. Não é pouco, irmãos.
São 3 holocaustos durante a Segunda Guerra Mundial. Pastor, por que você está falando essas coisas? É porque Jesus disse, não vos assusteis. Não se assustem. Agora há pouco eu estava vendo a reportagem. As pessoas... Eu vou falar aqui, irmãos, acabou meu gás, eu não consigo comprar o gás. Eu estou sendo sincero, irmãos. As pessoas estão... Eu já liguei para vários lugares. As pessoas estão fazendo fila. Fila. O pânico já tomou conta das pessoas. As pessoas já estão com medo. Esses dias eu vi um vídeo de 2 mulheres lá na Europa brigando por papel higiênico. Papel higiênico. Olha a situação que o ser humano se encontra. Olha o pânico, irmãos. Eu estou falando uma realidade. Está sofrendo. Está acontecendo com todos nós. Aonde vamos parar dessa maneira? Igreja de Jesus Cristo, aonde está a tua fé? Aonde está a minha fé? Jesus disse, não fiquem assustados, não fiquem atemorizados, não entrem em pânico, não é o fim. Jesus disse, é o princípio. É lógico que virão coisas que a Bíblia diz. Eu quero citar algumas delas daqui a pouco. É o tema da live. É o tema da live. Coronavírus, isolamento social e as profecias bíblicas. Você está vendo? Sempre aconteceu. Uma coisa só me chama atenção em tudo isso. Uma coisa só me chama tudo isso. Tem mais coisas aqui. Teve outras enfermidades que também assolaram a humanidade e mataram milhões e milhões e milhões de pessoas, irmãos. AIDS, tem tantas outras coisas que mataram muitas pessoas. Muitas coisas. Quantas enfermidades. Jesus disse, elas virão. Veio. Aconteceu. E você não fica pensando que depois do Covid-19 vai vir. Só de Covid se fala há 60 anos. Só dessa família Corona tem 60 anos de registro. É SARS e outras. É a mesma família. Todos na área respiratória. Assim como a tuberculose. Irmãos, não é hora de orar? Não é hora de ter alma quebrantada? Não é hora de ter contrição de coração? Não é essa a hora? Não é essa a hora da igreja se amoldar à igreja primitiva, quando Jesus foi para o céu? Aquela igreja que orou e Deus mandou anjo para tirar Pedro da cadeia? Não é isso, irmãos. O que Deus quer de nós? O que Deus quer de nós? Então, irmãos, olha que coisa interessante. A outra coisa que eu acho muito importante, para não me alongar muito, a outra coisa que eu acho muito importante, irmãos, nós falarmos, é o isolamento social. O isolamento social, irmãos, eu vou ler aqui, porque eu não sou cientista, não sou técnico, então eu tenho algumas coisas que eu tenho que ler mesmo. Se os irmãos acham que não seja demérito, irmãos. Não seja demérito. Porque olha o isolamento social, irmãos, ele é uma patologia. Sabia disso? Que o isolamento social, ele causa mais mal do que bem? Para os psicólogos, para os profissionais da área que trabalham com a psicologia, isolamento, isso que a humanidade está fazendo, confinamento, ficar dentro das suas casas, não ter atividade nenhuma, não poder fazer nada, isso gera estresse. Isso gera ansiedade, transtornos de ansiedade. Isto gera depressão. Você imagina pessoas no mundo moderno que nós vivemos, que nós vamos para todos os lados, trabalhamos, estudamos, nós que somos crentes, trabalhamos, estudamos, vamos para a igreja, evangelizamos, fazemos tudo, e de repente se você tiver que ficar 1 mês, 2 meses, sem ter que poder sair para lugar algum, sem poder trabalhar, sem poder estudar, pessoas ativas, o que vai acontecer com a humanidade? O pânico já está aí. São poucas semanas no Brasil. As pessoas já estão em pânico. Isso para mim é loucura, irmãos. Para que correr? Para fazer fila? Para comprar botijão de gás? O que é isso? O que está acontecendo com a humanidade? Vamos despertar, irmãos.
Precisamos despertar. Jesus diz, não vos assusteis, não fiquem atemorizados. Olha o que diz aqui um tratado de ciência. Isolamento social é um comportamento no qual o indivíduo deixa de participar, voluntariamente ou não, de atividades sociais em grupo como trabalho e entendimento. É um fenômeno geralmente observado na população idosa, sem teto ou grupos com pouca mobilidade. Entretanto, não é limitado a estes, podendo ser observado em outras faixas etárias, grupos sociais e em grandes cidades, onde o contato social teoricamente é maior. Fatores como doenças físicas, eremitismo e ideologias de preservação e doenças psicológicas podem influenciar o surgimento do isolamento social. Ou seja, para a ciência, a pessoa que se isola, ela está com uma patologia psiquiátrica, uma patologia psicológica. O que significa, irmãos, que nós não fomos feitos para ficar fechados, isolados. Sabe por quê? Porque somos seres sociais. A primeira coisa que Deus criou na humanidade foi a família. Fez Adão e logo em seguida Deus disse, olhou para Adão e falou, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Far-lhe-ei uma ajudadora que seja idônea. Olha que coisa, irmãos. Olha que coisa. E o que se está falando agora? Até eu vejo as brincadeiras, os memes, né, no WhatsApp, no Facebook. Não sai de casa, não sai de casa, não sai de casa. Irmãos, olha só. Até o meu colega que está aqui assistindo, o irmão Leandro, também trabalho na área de saúde. Lá onde eu estou agora, essa semana fiquei a semana toda em UBS, irmãos. Fiquei a semana toda em UBS. Semana toda no transporte público. Semana toda em contato com as pessoas. E eu? O que é que eu vou fazer? Eu tenho que crer em Deus, irmãos. Eu tenho que trabalhar. Preciso sustentar a família. Nós temos, irmãos, nós temos que entender que isolamento aqui, isso é um paliativo, irmãos. Isso não é solução. Vamos então todo mundo ficar em quarentena com medo. Isso é um paliativo. Isso não pode ser uma solução. Isso é um absurdo. O que é necessário, em primeiro lugar, para mim e para você, igreja do Senhor Jesus Cristo, é crer em Deus, confiar no Senhor. Nossas vidas estão na mão dele, irmão. Nossas vidas estão nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Está na mão de quem? Do homem? Nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, ficar assustados, atemorizados, escondidos. Elias, sai da caverna. Enfrenta Jezabel. Vai fazer a vontade do Senhor. Sai da caverna. Ô pastor, você é super-homem? Não. Eu não estou dizendo que eu não posso pegar o Covid, ou uma outra gripe, ou uma outra enfermidade. Estamos sujeitos, irmãos. Mas eu vou fazer o quê? Eu tenho certeza que eu não saio dessa terra sem que o Senhor permita. Se eu for, é porque Ele permitiu. Não importa que seja Covid, não importa que seja outra enfermidade, ou que seja uma outra coisa, ou que seja uma morte natural. O Senhor deu a vida. O Senhor tira a vida. E não tem esse negócio de diabo tira a vida. Diabo não tira a vida de ninguém, irmão. Diabo não tira a vida de ninguém. O diabo faz o que ele faz é com permissão de Deus. Quem é dono da vida é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o autor da vida. Amém?